1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Amigos. Tudo bem com você? Tudo bem. Mais uma oportunidade, então, né? Vamos dar início. Isso. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Dando boa noite a todos, que é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. Nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos os espíritos superiores, benfeitores e educadores desta casa que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento a reflexão que a nossa companheira Célia Bandeira trará como tema conquista pessoal. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre. Que assim seja. É sua. Podemos, então, iniciar agradecendo a Casa Zilda Gama, que nos recebe, para que possamos, nesta noite, falar dessa conquista pessoal. Estão todos nos ouvindo bem? Então, meus irmãos, queridas irmãs, nesta noite nós propusemos esse tema de conquista pessoal baseado numa obra do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e tem por título Triunfo Pessoal. Nessa obra, Joana de Ângeles trabalha muitas questões da psicologia transpessoal, da psicologia espírita, onde ela vai colocar para nós a importância de nós entendermos o cérebro, o componente físico e o espírito. Então, ela fala dos arquétipos junguianos e ela vai definindo muitas coisas para nós que nós julgamos importante compreender. Nós vamos perceber, por exemplo, que nos primórdios da humanidade, um cérebro que era considerado cérebro réptil era o único conhecido, Então, era uma herança de um primarismo animal, o homem mais primitivo, e nós ainda temos resquícios, se estamos mais governados, vamos dizer assim, por uma violência, por uma agressividade, por um comportamento mais instintivo, nós estamos, então, ligados a rituais existenciais, noção de espaço territorial, de ocupação de um determinado espaço, formação de grupo social, hierarquia. Esses primeiros répteis tinham esse entendimento. Logo depois viria o cérebro do mamífero. E nesse cérebro, nós já tínhamos o sistema límbico. Então, emoções na glândula pituitária, esse sistema permite, então,
exatamente essas emoções humanas, área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento de compaixão, do sentimento de piedade. E ela continua nos falando a manutenção de um grupo social, de uma organização gregária. Houve, então, uma mudança, sim. E, por fim, o neocórtex, ou cérebro primitivo, já com funções nobres, quais sejam, então, inteligência, raciocínio, discernimento, linguagem, né? Percepção de tudo quanto ocorre à volta e a administração da visão. Por que ela faz essa introdução? Para a gente compreender, né, esse ser humano que é um espírito habitando um corpo físico e que, dependendo do planeta, do mundo que esteja habitando e do seu processo de desenvolvimento, vem sendo mais, vamos dizer assim, agindo mais em função de instintos ou de sentimentos mais apurados, utilizando a fé, com razão, ou utilizando ainda questões ritualísticas. Então, quando esse homem, né, esse ser humano, vai mudando a sua postura, Joana de Anjos coloca para nós assim, a inquestionável conquista da vida não cessa, porquanto ao homem primitivo sucedeu o Homo sapiens, e a esse se sobrepõe o homem tecnológicos, que irá ensejar o campo para a saga do Noéticos, que penetrará com mais facilidade os arcanos do universo para o ser humano compreender o papel de relevo que lhe está destinado no concerto da evolução. Então, percebemos o quê? O homem que usa a inteligência, mas ainda não a usa somente para o bem. O homem que usa a inteligência para o bem, mas ainda não faz totalmente da forma correta, com uma ética, com uma moral. Então, esse processo de desenvolvimento. Entendermos, então, que a conquista pessoal é algo que fala, desde os primórdios, de uma constituição física, de um cérebro físico e de um espírito que habita esse corpo e comanda esse cérebro, que em processos evolutivos vai nos levar a uma situação de triunfo. Que conquista é essa que nós queremos? Diz ainda, assim entenderá a grandiosa missão do ser co-criador com Deus. Já pensamos nisso? Que nós somos co-criadores, Jesus co-criador, né, do nosso planeta Terra. Mas nós estamos nos encaminhando com a proposta do Mestre Jesus para sermos também nós co-criadores. Ao invés de nos tornarmos instrumento de alucinação e desídia derivada de uma prepotência egoística que se atreve a matar as portentosas expressões da vida vegetal, da vida animal e da vida humana. Nessa torpe conspiração contra o ecossistema e as já conseguintes e conseguidas vitórias da cultura, da ética e da civilização. Então, nós precisamos entender que essa conquista vem sendo trabalhada paulatinamente e que ela é conquista individual. Embora pertençamos a uma espécie, que é a espécie humana, já passamos, né, pelo entendimento desse cérebro reptiliano, depois esse cérebro dos mamíferos, até esse cérebro, né, do neocórtex, que é um cérebro já com a capacidade intelectiva. Nós precisamos trabalhar o nosso espírito de tal forma que esse crescimento também aconteça. Então, esse conhecimento vai auxiliar o ser humano a descobrir-se como ser imortal que é, eliminando da mente e da sua conduta, do seu comportamento, o conceito utópico do materialismo, abrindo-lhe os olhos da vã cegueira em torno da unicidade existencial, conforme apregoam algumas doutrinas religiosas atadas aos ultramontanos dogmas da sua ortodoxia, para entender o processo da evolução, etapa a etapa, através das sucessivas reencarnações. Então, olha que interessante, esse ser humano, esse homem noéticos, que seguia pela ética, pela moral,
pela espiritualidade, rompendo então com o materialismo, não sendo mais instrumento de prepotência egoística, de alucinação, esse sim respeita o ecossistema, respeita as vitórias alcançadas pela cultura, né, pela ética, pela civilização. E esse não vive mais os olhos com a vã cegueira do materialismo, com um conceito utópico, não. Ele já entende o processo de evolução etapa a etapa e quer espiritualmente, não só para si mesmo, mas para todos os irmãos, para, de forma fraterna, alcançarmos, né, essa melhoria. Os arquétipos junguianos são estruturas, são imagens, né, utilizadas, e Carl Gustav Jung, ele vem trazendo para nós muitas informações importantes. Ele fala, por exemplo, de características, né, da ânima e do ânimos, a alma com características femininas, ânima, características masculinas, ânimos. Ele fala desse self entendido como uma totalidade de quem nós somos, a nossa essência, as diversas existências que tivemos, a bagagem que hoje trazemos. Então, ele vai falar, entendido como totalidade esse self, a magnitude do velho sábio, da velha sábia, né? São expressões através de circunstâncias, as formas humanas, animais, abstratas. É interessante que nós vamos trabalhando que é o espírito, né, que começa a despertar para essa irmandade. Quando nós vemos Francisco de Assis chamar irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmã Água, nós vemos como ele compreendeu esse arquétipo vida, natureza, mãe natureza. Quando nós percebemos que aqueles que buscam se conectar à natureza, ao universo, estão em busca de uma compreensão que transcende o corpo físico e que está, na essência, na busca desse espírito que, em conexão com o divino, vem a realizar o melhor para a evolução do planeta. Nós trazemos, sim, coisas boas, mas nós temos também o que é chamado sombra, né? E a sombra, então, Carl Gustav Jung coloca como que as nossas falhas, os nossos defeitos, aquilo que nós escondemos de nós mesmos, a nossa personalidade, alguns comportamentos, e nós precisamos encará-la, não destruí-la, mas compreendê-la. Ou seja, quando eu percebo que eu erro, eu posso vivenciar o erro, a culpa e me deprimir. Mas eu também posso, a partir daquele erro, perceber que, como era um erro, o caminho escolhido não foi bom, então existem novos caminhos, eu vou escolher novos caminhos para não errar mais. E aí, isso significa o que? Crescimento. Não houve uma paralisação, uma vivência da culpa, mas sim uma oportunidade de refazimento, de reconstrução. Então, vemos que a conquista pessoal passa por esse autoconhecimento e passa por uma percepção de um todo, da humanidade, do universo, dessa irmandade que Francisco de Assis fala. Então, o significado, né, o lado escuro da nossa personalidade, vai ser analisado como herança de atos infelizes do passado ou até mesmo no presente. Há um mecanismo de punição quando a gente quer esquecer ou negar, né? Mas a gente pode, ao invés de viver conflitos e complexos, né, perturbadores, a gente pode buscar se conhecer, porque o desconhecimento e a ignorância que são, na realidade, aquilo que nos piora, porque nós, desconhecendo, ignorando, nós erramos. Mas buscando conhecer, descobrir, desvendar, então a doutrina espírita veio levantar o véu, né? Já estava ali a informação, mas precisava levantar esse véu. E aí nós vemos a diferença, né? Então, o espírito mergulha no corpo, né, nos diz Joana de Ângeles, nesse corpo físico, ora exercendo uma polaridade, em ocasiões outras diferentes, na sua expressão anatômica. Então, nós reencarnamos como feminino ou masculino, e a reprodução vem trazer sensações e emoções variadas, né?
esse comportamento vivenciado em cada anatomia, a função sexual, o arquétipo ânima, ânimos, parceiros psicológicos, invisíveis, que geram conflitos, muitas vezes, não se identificando o corpo com a essência espiritual. Mas tudo isso tem o objetivo do aprendizado, de um crescimento, de uma possibilidade, né? Então, a reeducação dessa função genésica, psicológica, compreendermos a função sublime do sexo, da sexualidade, principalmente do sexo enquanto comunhão de pessoas. Quantas vezes nós vemos nas obras de André Luiz o motivo de queda da humanidade? No Evangelho nós temos o orgulho e o egoísmo, são as grandes chagas da humanidade. E dentro do orgulho e do egoísmo, nós vamos então destacar o quê? O amor, que não é o amor-sentimento, mas o amor-paixão, o amor que toma posse do outro, que é capaz de castigá-lo, que é capaz de matá-lo. E não é o amor verdadeiro. Então, nós precisamos entender isso, porque aí nós vamos ter sempre na convivência com o outro e na relação com o outro, atitudes responsáveis, de respeito, de sublimação, né, daquele sentimento. Não é algo instintivo, mas envolvendo sentimento, respeito, responsabilidade. É algo muito diferente. Então, o self, na representação totalitária, a expressão da sabedoria do velho sábio ou da velha sábia, é o espírito imortal, é o herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude, exortando-o com os valores inacessíveis do conhecimento da experiência. Todos eles dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo, nos diz Jung, como do pessoal, delineando o comportamento e a saúde psicológica de cada ser humano nas etapas sucessivas. Então, vejamos bem, nós viemos para essa conquista pessoal, através de experiências na carne, passando ora por corpos femininos, masculinos, experiências diversas, nos aprendendo a relacionar com o outro. E esse outro que nós nos relacionamos tem essa mesma proposta, ele também veio para se melhorar. E nós temos também um compromisso com a humanidade desse crescimento. Então, nós precisamos entender que o processo de conquista verdadeiro não é de bens materiais, da materialidade, mas de uma espiritualidade. Nós podemos viver aqui na matéria com algum conforto, né? Mas nós precisamos entender que aquilo que nós possuímos de material, nós não vamos levar conosco. Não é a nossa realidade. A roupa que vestimos, o carro que nós usamos, o celular, o computador, as pessoas que estão na nossa vida e nem mesmo o nosso corpo nos pertence e é algo que a gente possa levar. Não. Nós levamos o quê? Na nossa bagagem. O tipo de relação que nós estabelecemos com o outro gerou uma afetividade positiva, nós levamos carinho, afeto, aquela pessoa sente saudade, faz preces por nós, aquele que fica, o que foi, recebe também esse carinho, essas preces, aquilo que nós conquistamos pela nossa inteligência, os valores morais, os valores éticos. Por isso ela chama a atenção do homem, né, que vai passar a ser o quê? O noéticos, né? Que ele vai viver segundo uma ética. E isso é muito importante que a gente entenda. Então, aqui foi colocado, Jung fala do inconsciente coletivo, ou seja, a espécie humana, as experiências diversas, e também do individual. E dessa busca, então, de tornar-se melhor, para conquistar o melhor de si mesmo. Então, nós estamos, na verdade, numa busca de sermos melhores, mas o referencial não é melhor do que o outro. É melhor do que fomos no passado, do que somos hoje. E isso significa o quê? A melhor versão de mim mesmo. Eu preciso me melhorar. Eu vou em busca exatamente dessa melhoria. Então, é importante, né, que a gente possa pensar no inconsciente coletivo, as experiências vivenciadas por cada indivíduo nesse processo de evolução, da importância do estudo da história, né, da humanidade, mas porque a gente transitou, né, num desenvolvimento antropócio sociopsicológico de nós mesmos,
Então, esse processo de crescimento, períodos da humanidade diferentes, né? Isso tudo está arquivado no nosso ser. Mas também esse inconsciente individual que fala da presente existência, que traz também uma bagagem da nossa existência enquanto espírito em outros corpos. Então, nós temos essa, na visão espírita, a respeito desse arquivo, né, extracerebral, nós temos uma complexidade. É uma maquinaria energética centrada no self, ou seja, no espírito, cujo campo de informações é infinito. Torna-se muito mais factível e racional, sem menosprezo pela conceituação do inconsciente coletivo, variando apenas a denominação. Exteriorizados por esse inconsciente, através dos sutis mecanismos cerebrais, as ocorrências do passado ressurgem como complexos quando possuem conteúdos perturbador. Então, daí os transtornos mentais que precisam ser trabalhados. Efeitos naturais o quê? Das ações morais que foram inadequadas, que foram iníquas, com as soberanas leis de causa e efeito, que impõem ao espírito como necessidade de reparação do princípio, né, vital, né? Então vamos lá, de reparação e reeducação. Então a nossa vida tem por objetivo o quê? A evolução. Para isso nós temos que reparar erros do nosso passado e nós temos que nos reeducar. Entendendo dessa forma, a gente vê que conquista pessoal passa por autoconhecimento, passa por conhecimento moral, passa pelos conhecimentos intelectivos, passa pela vida de relação com o outro, passa pela estrutura da nossa família, passa pelas relações que estabelecemos com colegas de trabalho, ou seja, a vida em essência, né? As nossas relações. Então, esses arquivos extracerebrais, os espíritos encontram os elementos que lhes facilitam as comunicações. Oferecem, então, um material hábil para a decodificação do seu pensamento através dos neurônios e de alguns chakras, centros energéticos, especialmente do coronário. O coronário é o quê? O alto da nossa cabeça. Esse centro energético coronário recebe radiação direta do plano espiritual de Deus, e ele trabalha os demais centros energéticos que estabilizam e equilibram a nossa saúde espiritual e física, né? Então, nós precisamos entender a importância da troca de energia que nós fazemos, seja a energia que nós recebemos de origem divina, a energia que é trabalhada em nós, e esses centros que irradiam. Então, aqui no peito, né, esse plexo cardíaco aqui, esse centro energético coronário irradia amor e recebe amor também, sim, quando nós estamos bem afinizados, né? Então, esses arquivos nos ajudam. Se o médium não tivesse recursos primordiais, né, não poderíamos trocar essas informações adormecidas, experiências pessoais, antes vivenciadas. Seria difícil a ocorrência de fenômenos psicofônicos, psicográficos e artísticos, na grande variedade. Então, a gente vê assim, nós necessitamos de ter um material. Então, os espíritos se afinizam, há uma sintonia, há uma utilização de um equipamento, né, na nossa estrutura cerebral, mental, para que haja a comunicação. Mas todos nós temos o quê? De mediunidade, intuição. Então, vamos ser mais intuitivos e nós temos também a inspiração da espiritualidade. Então, essa inspiração, ela vem de acordo com a conexão que nós estabelecemos. Quando fazemos uma oração, quando ligamos, né, a nossa alma, o espírito encarnado se liga à espiritualidade maior. Então, nesse momento, nós vamos perceber mais os espíritos em nossa vida e vamos poder receber essas instruções. Interessante que o alvorecer da nossa consciência, então, vem quando a gente se percebe que é um espírito com possibilidades de crescimento, de evolução. Quando a gente busca utilizar esse conhecimento, aprofundar o conhecer-se a si mesmo, que já estava lá no templo de Delfos, né, que Sócrates coloca, e que está
né, no Evangelho segundo o Espiritismo, os conhecimentos que antecedem, que preparam, né, a chegada dos conhecimentos espíritas, e nós temos lá, então, o Conhece a Ti Mesmo, doutrina de Sócrates e Platão, né? E nós temos lá exatamente isso, despertar da consciência. Somos espíritos, habitamos corpos materiais. A experiência na matéria é do espírito e não do corpo. Isso é muito interessante. Então, nós precisamos entender, né, esse mito da criação, que é a nossa separação do pai, né, vamos dizer assim, dos pais do mundo, da criação, né? Nós poderíamos falar muito sobre isso, mas hoje nós queremos principalmente falar do quê? Das lembranças que nós trazemos. O ser humano traz em si, né, essa percepção de que ele já existia antes e que ele é filho de um pai criador amoroso. Ele sente saudade do plano espiritual, ele tem saudade desse amor desse pai. Ele precisa se religar a esse pai, daí a religião, religare. E essa percepção de haver um antes também dá a noção do depois, da continuidade. Por isso as ideias, né, espíritas, da reencarnação, da continuidade da vida, de que a morte não existe, que ela é, né, a morte do corpo, que ela é passagem do plano dos encarnados para os desencarnados, é algo que está dentro de nós e que nós precisamos o quê? Ter isso despertado. Daí os estudos, o conhecimento, a evangelização infantil, o culto do evangelho no lar, os grupos de estudos na casa espírita, as palestras, elas vêm o quê? Elas vêm despertar em nós, despertar a busca desse conhecimento, autoconhecimento, conhecimento da própria humanidade e proposta de se renovar, reparar erros, se reeducar e construirmos um mundo melhor. No segundo capítulo, Joana de Anjos trabalha o ser pensante, a inteligência, os sentimentos e a vontade. E do ponto de vista filosófico, ela vai nos dizer, então, que o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, cognição de conhecimento, diferindo do sentimento e da vontade. Então, olha só, o sentimento está numa determinada área, a vontade está em outra. E a parte cognitiva, né? Essa faculdade psíquica, ela tem, do ponto de vista filosófico, essa separação, vamos dizer assim. Nós somos um todo, mas às vezes a gente diz assim, fulano só pensa com o coração. Então, a parte cognitiva está comprometida. Ou fulano é só razão, então ele pensa só de forma cognitiva, do conhecimento, razão pura sem sentimento. Outras vezes, fulano faz o que quer, a área da vontade, do desejo. E há pessoas que chegam a dizer o seguinte, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, eu sou autêntico. Não percebe que está sendo mal educado, porque, afinal de contas, dizer-se tudo que pensa, sem o outro ter solicitado a nossa opinião, muitas vezes de uma forma agressiva e com um conhecimento que diz respeito a si próprio. Porque, às vezes, nós nos encontramos, sim, em caminhos com pensamentos diferentes, que são posicionamentos de um entendimento nosso sobre alguma coisa. Com o tempo que ele pode se transformar, nós podemos crescer muito na diversidade, nos pensamentos diferentes, porque nós viemos para isso. As ideias podem ser complementares, as ideias podem trazer melhorias para nós, né? Então, ele é responsável pela capacidade de perceber a beleza. O pensamento é possível da apreensão lógica das coisas. Olha a nossa doutrina, fé raciocinada. Também do ambiente, do raciocínio e do conhecimento. Capacidade de perceber a beleza. O belo é fundamental na nossa vida. Identificar os sentimentos, elaborar programas de direcionamento. Constitui um dos mais admiráveis tesouros que a vida honra, o ser antropológico, no seu infindável processo de evolução. Então, quando a gente olha para o universo e vê a beleza de um céu estrelado, né? De uma chuva fininha, de uma água pura que jorra de rochas, né? Quando a gente percebe o mar, os tons de verde, de azul, a espuma branca na areia da praia,
aquela imensidão, o céu com o sol exuberante, com as tonalidades da manhã e da tarde tão diferentes. No final da tarde, muitas vezes, um céu avermelhado, com cores às vezes mais intensas, lilazes, roxas, até que a noite chegue e povoe o céu com as estrelas. E que beleza! Quanto menos a iluminação do ser humano, mais a gente percebe esse céu estrelado, né? Se estivermos no interior, na roça, sem a luz elétrica, nós percebemos um céu de uma beleza inacreditável. E nós precisamos perceber, então, a presença de Deus em nossas vidas através dessas observações do nosso Criador. Então, na Terra, somente o ser humano é possuidor dessa extraordinária peculiaridade que lhe permite identificar-se no ambiente. O ser humano consegue se destacar no ambiente, ele identifica a si mesmo e ao seu entorno. Então, essa é uma percepção especial. Descobrir mecanismos que o podem auxiliar a crescer, né? Compreender a magnitude do universo, bem como as formas de resolver os desafios que enfrenta a cada momento. Então, as experiências que nós viemos ter aqui na Terra, elas exigem a nossa inteligência, que é a nossa faculdade de conhecer, de perceber, né, expressada em diversos conteúdos. Hoje em dia a gente fala da inteligência emocional, não só das inteligências voltadas para exatas, para uma definição de uma estrutura corporal, espacial, mas as inteligências múltiplas, né? Então, essa inteligência integral vai ser uma atividade mental de pesquisa, né? São diversas fases. Nós somos capazes de questionar, perguntar, formular hipóteses, supor que algo acontece dessa ou daquela forma, e fazemos a verificação, né? Então, isso é muito interessante. Para quê? Para que a gente se adapte, né? Consciente aos desafios e situações novas. O que acontece após uma destruição, né, de algum fenômeno natural? O homem começa a estudar mais o quê? Se é relativo a terremotos, maremotos, né, situações assim, ele pode desenvolver estruturas, né, materiais, em construções, para que esses prédios, essas casas, possam ser reconstruídas ou muitas vezes nem destruídas. Nós temos esse entendimento, construção de pontes, construção de casas. Os povos que vivem em locais assim, eles sabem como se comportar. Existe um equipamento que percebe o antes e alerta que deve se recolher, o que se deve fazer. Também em regiões onde tem tornados, tufões, tudo isso é o que? A inteligência do homem que construiu equipamentos capazes de perceber e vai, depois da destruição, aguçar ainda mais a sua inteligência para construir, para realizar algo diferente para a manutenção da vida, da sua segurança e também da segurança dos seus semelhantes. Olha que beleza! Nós estamos falando fundamentalmente o quê? Conquista pessoal, mas voltada para o processo evolutivo, o entendimento que somos espíritos que viemos para realizar mudanças, para melhorar o nosso planeta. Então, a inteligência, algo muito importante. Joana de Anjos vai trabalhar também a questão dos sentimentos. E aí, com relação aos sentimentos, eles vão expressar o quê? A capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as suas emoções. Então, vai além. Essas emoções o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, os mecanismos que conduzem a humanidade nesse processo evolutivo. O self, então, adquiriu conhecimento, experiências, conquistas, e agora no sistema nervoso central, elas respondem também pela afetividade e pelo comportamento, que são nutridos por moléculas específicas produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diferentes biótipos humanos através das suas emoções. Então, comando da vontade dignificada.
Quando eu coloco a minha vontade na direção da realização do bem, eu estou com os meus sentimentos bem elaborados e utilizando a minha capacidade cognitiva e intelectual para o bem. Vemos como é algo que precisa ser compreendido, que precisa ser trabalhado em nós, e nós vamos cada vez mais aprofundando, né, essas relações. Nós precisamos citar aqui duas questões dessa conquista pessoal, né? Desse ser humano que nós acreditamos que é muito importante. Jung fala de um processo de individuação, e Joana de Anjos trabalha isso. Nós somos espíritos num processo de crescimento evolutivo individual. Então, esse processo de individuação também é entendido pela psicologia espírita e é colocado para nós. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, não pelo que o outro faz. Então, embora eu possa mostrar ao outro um determinado caminho, mas só eu posso seguir o caminho, porque eu tenho esse conhecimento. Às vezes o outro ainda não chegou, né, nessa etapa. E é interessante, olha, com muita perspicácia, São Tomás de Aquino foi mais profundo, procurando demonstrar que esse princípio encontra-se não apenas na matéria, mas é aquela que se encontra em certas dimensões. Posteriormente, um outro estudioso, Locke, falou do princípio da individuação como a própria existência. E não ficaram apenas aí essas elucidações filosóficas. Outros pensadores, Schopenhauer, Leibniz, Spinoza. E, por fim, o princípio da individuação pretende elucidar que cada indivíduo é diferente dos demais. Ou seja, Deus é um Pai tão amoroso que nos criou individualmente e singulares, únicos. Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Isso é muito amor, né, do Pai por nós, colocando em cada um de nós a responsabilidade da própria evolução nesse processo de individuação. Então, podem haver semelhantes, mas não iguais. Igual não existe. Você é único, você é responsável por se tornar a melhor versão de você mesmo. Só você pode fazer isso. Então, sob o ângulo psicológico, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria, com as suas características e autônoma sobre os vários aspectos considerados. O eminente Dr. Carl Gustav Jung, né, considera, no entanto, a individuação como sendo todo um processo intrapsíquico, duradouro e autônomo, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneciam inconscientes na imensa área do inconsciente pessoal e coletivo. Então, para Jung, o que é esse processo de individuação? É quando eu tomo consciência de mim mesmo, é quando eu busco a minha essência nesse processo de autoconhecimento, autoburilamento, autoiluminação. E dessa forma, eu posso chegar ao meu inconsciente e posso trazê-lo com aquilo que é especial em termos de melhoria dessa nova versão, seja o inconsciente coletivo, né, ou pessoal. Então, vai ser um momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Então, nós estamos ainda a caminho. Esse processo pode se dar naturalmente ou através de cuidadosa psicoterapia. Lembrando que a questão aqui fala o quê? Eu quero me conhecer. E muitas vezes eu preciso estar diante de um outro, que é esse terapeuta, que vai me ouvir e vai pontuar algumas coisas da minha própria fala, da minha própria história, que eu também estou me ouvindo, e com essa abordagem desse terapeuta, eu vou começar a perceber muito sobre mim mesmo. Eu que faço essas avaliações. Por que eu digo isso? Porque muita gente você vai fazer terapia, o psicólogo disse, o terapeuta disse, né? E a questão é, ele não diz nada que você não tenha dito a ele, o que ele percebeu. E, na realidade, só você pode modificar e só você pode informar. E aí a gente vê o quê? Que é dito que a pessoa, naquele processo terapêutico, e muitas vezes a gente faz isso naturalmente, né? Quando a gente começa a investigar o nosso comportamento, a gente tem o que a gente chama de insight. A gente percebe algo mais.
a gente percebe a essência, a gente percebe aquele fato na intimidade, na profundidade. E aí nós nos tornamos conscientes. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não sei escolher meus amigos. Olha, ela mesma está afirmando, eu não sei. E aí vai ver o questionamento. Por que você diz isso? Porque eu vejo, eu acho que é meu amigo, mas, na verdade, enquanto eu sou útil a ele, ele é meu amigo, se eu deixo de ser útil, não é. Então, era uma amizade utilitarista, não era uma amizade verdadeira. E aí vamos colocar diversas questões. Mas você percebeu isso? E a pergunta que você tem que se fazer é assim, por que eu escolho esses amigos? Porque eu também estou em busca de alguma coisa. Se eu quero algo diferente, né, e aí a gente sai do campo da amizade, podemos colocar no campo da afetividade. Eu quero um parceiro, uma parceira para estar ao meu lado, para viver um grande amor. Onde eu procuro essa pessoa? Ao invés de procurar pelas afinidades, muitas vezes eu vou o quê? A festas, a baladas, a lugares onde eu acho que eu vou encontrar esse outro, mas eu não observo em mim mesma características que poderiam ser o ponto de partida para a relação com uma outra pessoa a partir das afinidades, né? E deposito muitas vezes, na maioria das vezes, a minha felicidade na mão do outro. Fazemos isso na amizade, fazemos isso nas relações afetivas amorosas, fazemos isso muitas vezes até com o ambiente de trabalho. Quando existe aquele bode expiatório, tudo de errado é aquela pessoa. E existe também o burro de carga. Tudo que tem que fazer, você joga naquela pessoa, fulano é responsável, fulano, quando a gente pede, ele não nega, ele faz. Então, nós estamos sempre jogando para o outro. A gente tem que começar a pensar, né? O que eu estou fazendo por mim mesmo, para mim mesmo, e para deixar para o mundo, para a humanidade. Então, o ser humano e o seu self, né? Ele precisa ter essa questão, esse entendimento desse autoconhecimento nessa busca dessa conquista pessoal, né? E esse triunfo só vai se dar se ele estiver se percebendo dessa forma. E é passo a passo, não é de uma hora para outra. Daí a necessidade da gente se analisar, né? E eu faço isso individualmente, eu faço isso com a ajuda de uma terapia. Eu percebo muitas coisas. E a gente está falando isso porque, assim, a palavra terapia vem do povo terapeuta, que era um povo que fazia tratamento. Essa época de Jesus no Evangelho nós temos lá, né? Se fala do povo essênio, que tinha muitos conhecimentos também na área de saúde. A gente tem uma série de informações mostrando que se estudava, Grécia Antiga, né? A questão de estudar o corpo. Olha, mente sã em corpo são. Então, nós temos que unir a mente, o pensamento, e hoje nós falamos a espiritualidade, para que, com os bons pensamentos, se produza a boa saúde no corpo físico. Então, existe uma integração, né? A mente sadia. O que é uma mente sadia? É uma mente que pensa positivo, é uma estrutura de pensamento onde existe uma lógica, uma afetividade, um importar-se com o outro, uma capacidade de doação, tudo isso está implícito. E, ao mesmo tempo, toda essa saúde mental vai gerar no corpo físico a saúde do corpo físico. Quando nós estudamos os Ministérios da Reencarnação, em obras de André Luiz e também em Memórias de um Suicida, Dona Ivanda Amaral Pereira, tem ali um capítulo muito interessante nessa obra, que fala disso, né? Aqueles espíritos que eram suicidas haviam lesado o corpo físico, então aquela estrutura daquele corpo físico que ia ser habitado, que era projetado lá no plano espiritual, estando mais ou menos assim, dentro de um cilindro, né? Numa situação de um feto no líquido, né? Amniótico, e ali é feita a comparação. Ele já está no formato adulto, vamos dizer assim, e aquele órgão que foi lesado na sua estrutura física, naquele corpo físico passado, apresenta aquela lesão. Como ela pode ser corrigida para a formação desse novo corpo? O perispírito é que molda. Então, nós estamos falando dessa estrutura perispiritual sendo ali trabalhada, que traz as marcas dessa estrutura física desse corpo anterior. E aí a gente vê o quê? A necessidade de comprometimentos na área neurológica, na área ligada ao coração, né? Porque houve uma lesão cardíaca. Então, seja o alcoolismo, o tabagismo,
estruturas de pensamento muito agressivas, ações violentas, tudo isso gerou comprometimento. E esse comprometimento está ali como marca. Então, o espírito que está no processo de reeducação, compreensão da necessidade de retornar à Terra, vai ter oportunidade, junto aos espíritos superiores, quando ele já adquiriu este conhecimento, de ver aquele corpo, o que ele precisa. É uma necessidade reencarnar com aquela estrutura, contendo, né, algo que a gente aqui na Terra diz que é uma enfermidade, um defeito, mas que, na verdade, é o nosso compromisso, é o processo reeducativo, é a escolha nossa após entendimento, ou, em alguns casos, né, compulsório, mas sempre voltado para quê? Precisou reencarnar daquela forma para aprendizado. É processo reeducativo de reconstrução, de reparação. Seguindo, então, que nós já estamos assim nos nossos minutos, né, finais, há um estudo que é feito das necessidades do ser humano. É a chamada pirâmide do Maslow. Na visão desse nobre estudioso, as pessoas somente se interessariam pelas conquistas das necessidades mais elevadas, que são essas espirituais, após terem as necessidades baixas, as fisiológicas, satisfeitas. Trata-se de uma construção, de uma conclusão, na verdade, bastante lógica, mas nem todas as criaturas estão incursas numa observação perspicaz, porque muitos artistas, cientistas, estetas, místicos procuram entregar-se aos objetivos que seguem e perseguem, mesmo quando experimentando necessidades como a fome, a dor, a perseguição gratuita e etc. Então é interessante, porque se nós já estudamos alguma coisa sobre o povo hindu, a gente sabe que aqueles iogues, eles ficam sem se alimentar, só bebendo um pouquinho de água, e muitas vezes assim chegam a nem usar essa água, usando reservas do corpo, mas com uma mente tão equilibrada que eles ficam com a respiração mais lenta, o batimento cardíaco mais lento, vivos, né? Não estão desencarnados, mas numa condição que nós, que não praticamos essa meditação, que não temos esse domínio, esse controle do corpo, diríamos que estão praticamente mortos. E nós não conseguiríamos, porque a prática da meditação também é necessária. A prática de pensar, a prática de refletir, a prática de meditar, de esvaziar o pensamento, de romper preconceitos, de inspirar-se na natureza, de perceber o próprio corpo, iniciando com uma respiração. Feche os olhos, perceba a sua respiração agitada, né, ou menos agitada, colocá-la numa condição mais lenta, perceber o ar que entra pelas narinas e que vai lentamente chegando até o baixo ventre. Então, esse processo da meditação começa com a respiração, é um autoconhecimento do corpo. Eu preciso estar no meu corpo. E talvez vocês se perguntem assim, mas a gente não está no corpo, nós estamos reencarnados? Quantas pessoas vão vivendo dia após dia sem terem consciência de si mesmas? Agem de forma mecânica, agem de forma instintiva, apenas respondendo ao que o outro fez. Não são agentes da própria vida, são reagentes. Então, tudo isso é ensinado por Jesus quando ele fala dessa conexão com o Pai. O que ele fala? Quando quisermos conversar com o Pai, nos recolhermos a um cantinho, para que possamos o quê? Esvaziar a mente das coisas da matéria, e nessa conversa com o Pai, com essa conexão espiritual, podermos então perceber a nossa existência e perceber como estamos levando a nossa vida. Então, algo de profundidade na meditação, nas ideias que vão ser renovadas e percebidas. Grandes pensadores, como o físico Albert Einstein, quando ele tinha alguma ideia e aquilo de alguma forma paralisava no seu raciocínio lógico, ele dizia que ele deixava de molho no seu cérebro e ia fazer outras coisas, coisas do cotidiano, ou às vezes até outras pesquisas. E, de repente,
vinha à sua mente um insight, porque ele havia relaxado, tirado aquela tensão, rompido com ideias preconcebidas para que esse novo pudesse vir. Talvez você já tenha ouvido falar o quê? Um copo, né? Estou aqui com meu copo de água, né? Para ser fluidificado. Estamos num ambiente da casa espírita, com as vibrações, com a egrégora, né, espiritual propícia. Então, eu posso dizer que esse copo está o quê? Meio cheio ou meio vazio. E aí vem a história de como nós preenchemos a nossa mente. Porque nós podemos dizer, a parte que está vazia pode ser preenchida, a parte que está cheia, não. Então, eu tenho que pensar, quando eu tenho questões fechadas e acho que já sei tudo, não existe como uma ideia nova entrar. Então, também não existe como um insight acontecer. Temos que parar e pensar, analisar. Né? Então, o Maslow coloca isso. Então, sim, eu tenho que sanar a fome, mas há pessoas que conseguem, até mesmo nessas situações, viverem uma experiência transcendente, viverem uma experiência que é assim, vista como mística por alguns, mas que é o quê? Entrar em contato consigo mesmo, superar aquela fome, para que algo maior, essa conexão com o seu próprio espírito e com a criação divina possa acontecer. Então, a realização pessoal nessa pirâmide é a penúltima conquista. No entanto, essas experiências limite somente se fazem possíveis após o quê? A realização pessoal, quando todas as demais encontram-se atendidas. Fome, sede, dor, segurança, apoio. Mas o self, na concepção humanista, é igualmente muito importante, exatamente por proporcionar uma experiência subjetiva, que pode ser interpretada pelo que se sente e se anela, se deseja neste momento e onde se encontra. Segundo essa conceituação, o si próprio, esse self, desenvolve-se na primeira infância e prossegue envolvendo o sentido de si mesmo do indivíduo. Lembram que nós falamos do processo de individuação, de conhecer a você mesmo, que é único? Então, os desafios existenciais. Então, o conteúdo do si próprio, né? Aí nós vamos encontrar um outro teórico, que é o Carl Rogers, que estabelece como o mais relevante objetivo para a conquista da saúde mental a realização pessoal do si próprio. Quando eu me conheço de verdade, tanto é que a abordagem dele, né, ele tem um livro que é Tornar-se Pessoa. Então, eu preciso me tornar pessoa. É o meu processo de individuação, de reconhecimento como ser. E é a partir daí que as coisas podem acontecer. Então, Carl Rogers que sempre haverá uma condicional, uma negociação, embora inconsciente, entre os pais, que ele vai falar da questão da formação dessa personalidade, dos processos da infância, até, né, esse processo de identificação, que agora não é mais com os pais, mas consigo mesmo. O ser humano, na verdade, é o self, né? Ele vai colocar isso para nós. E na psicologia profunda, né, aqui com Joana de Ângeles, assim como a humanista e a transpessoal, as percepções para a visão espiritual inerente à criatura terrestre vai fazer com que ela faça o autoexame, o conhece-te a ti mesmo, de modo que sejam desmascarados os artifícios do instinto e estabelecidos os princípios ético-morais da razão, auxiliando a conquista de todos os tesouros que lhe jazem adormecidos. Olha lá, a semente, potencialmente nós somos o quê? Deuses, como disse Jesus. Vós sois deuses, podeis realizar o que eu faço e muito mais, que brilha a vossa luz. Então, essa luz que vem a brilhar é a luz que está sendo trabalhada por nós a cada dia, quando na busca do autoconhecimento, quando na busca da autoiluminação. E aí nós vamos passar pelo auto-perdão, quando reconhecemos nossos erros, nós precisamos passar pelos processos de reparação, nós precisamos entender que quando uma dor nos visita, seja ela uma enfermidade ou uma questão moral, uma injustiça, nós temos que nos perguntar o que ela veio nos ensinar. E se nós não somos os causadores dessa dor, como bem afirma Chico Xavier, que ele diz assim,
Quando algo acontece comigo, né, alguém me magoa, acontece esse processo, né, onde foi causada uma dor, eu penso que se não fui eu que causei essa dor, é algo bom que eu já aprendi. Eu não vou julgar o outro, eu vou julgar a mim mesmo. E se eu não sou aquele que fere, eu já consegui perceber a importância da humanidade, a importância da vida, a importância do espírito. Então, essa psicologia profunda. Eu não fico mais à mercê do instinto, da reação ao que o outro fala, mas do sentimento, da razão, né? Então, nesse processo de evolução, de aprimoramento, a reencarnação traz o quê? A lapidação das mazelas, o burilamento dos sentimentos, as emoções que vão se desenvolvendo, que vão passar a comandar as sensações e libertar-nos das sombras tormentosas, nos impulsionando, então, enquanto seres, para a conquista do luminoso, do samadhi, do reino dos céus. Luminoso e samadhi são expressões usadas no Oriente, né? Então, isso é muito interessante. A saúde integral é a busca, então, desse equilíbrio, é o entendimento da lei de causa e efeito, que é a lei da natureza, é a justiça divina, é o entendimento que a conquista pessoal, ela vem em etapas, é processo individual, é processo evolutivo, traz uma bagagem. Então, dessa maneira, quando se tem distúrbios, né, a procedência, sendo orgânicos, emocionais, mentais, essas ocorrências se apresentam como felicidade ou desdita, tristeza ou alegria, famílias cruéis ou ditosas, afetividade compreendida ou rejeitada, infortúnios ou bênçãos, todas elas resultam das próprias realizações do ser eterno que se é, não havendo lugar para as fugas espetaculares que se pretendam, escapando seus resultados das opções anteriores. Então, nós somos aquilo que nós construímos. Se queremos ser melhores, melhorar essa versão de nós mesmos, autoconhecimento, e nesse autoconhecimento, a busca da evolução. Então, meus irmãos, encerrando aqui, né? Essa ideia do sagrado, essa ideia do luminoso, desses seres de luz que podemos ser, ela vem exatamente desse entendimento, dessa busca, dessa compreensão. Que espíritos nós somos, que espíritos nós queremos ser. Viemos de mundos primitivos, estamos caminhando lentamente até mundos felizes, mundos ditosos. Com as bênçãos do Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, nos proteja, que nos conduza nesse processo, que a gente esteja bastante consciente daquilo que nós podemos realizar. Nós encerramos o nosso estudo agradecendo profundamente a esse tempo que os companheiros estiveram conosco. Nós que agradecemos pelo seu carinho, sua atenção, né, que sempre nos favorece com seus ensinamentos, com o que você traz. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor, humildemente agradecendo por essa hora que passamos acordados contigo, relembrando a tua mensagem sobre a ótica dos espíritos. Que essas energias que aqui se fizeram, Senhor, possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. Muito obrigado aos espíritos amigos que nos auxiliaram e nos ampararam. A Zilda Gama, mentora espiritual desta casa. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Que possamos trazer essas mensagens para o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. Obrigado a você também, Zélia. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite. Em paz.
Audio Jungle.